Obrigado, William. Então, vamos em frente com os nossos próprios pés, como disse o William. E o nosso palestrante hoje é o nosso irmão Otávio. Ele traz uma mensagem extremamente importante para todos nós, da nossa doutrina, que é talvez o caminho mais importante que a doutrina nos oferece para que tenhamos paz na nossa vida. Eu já estou agradecido de antemão ao meu irmão Otávio, trabalhador da Sala 3, trabalhador da casa de Frei Luiz, desde que nós não tínhamos nem esse salão, vê como é antigo. Já estamos agradecendo pela mensagem que virá, com toda certeza. Otávio, obrigado mais uma vez. Frei Luiz esteja contigo. Bom dia. A primeira vez que eu aqui estive no lar de Frei Luiz, logo nos primeiros momentos, eu vim aqui, na verdade, pela mão da espiritualidade, prestar um serviço à casa. E aqui descobri que eu precisava muito desse lugar de luz. Então, toda vez que aqui estou nesse salão, eu sinto uma alegria muito grande. Passei momentos incríveis aqui dentro desse salão. E não pelo convite de falar, porque isso é uma obrigação de nós que aqui estamos, de poder divulgar a doutrina e ajudar a casa, mas poder falar desse tema particularmente é uma alegria, viu, Ari? Muito obrigado, porque foi a primeira vez que eu falei alguma coisa aqui, foi sobre o culto no Evangelho no Lar. E essa prática particularmente me cala muito fundo no coração, porque foi algo que literalmente me salvou. Obrigado. E pode parecer uma prática muito simples. Ela é recomendada nas salas de prática, em todas as casas espíritas pelo Brasil e talvez pelo mundo. E muitas vezes a gente não dá a devida atenção a ela, exatamente porque é uma coisa menor dentro do fenômeno espírita. E a abertura foi muito feliz, porque é exatamente uma prática de autoconhecimento. Então, a possibilidade de desenvolver esse tema deveria ser uma constante nas casas espíritas, não só uma recomendação de folhetos ou de alguma entidade que eventualmente recomende, né, para um participante, um cliente, um paciente, enfim, mas algo que a gente pudesse realmente internalizar. Já nos dizia Jesus no Evangelho de Mateus, né, que tudo aquilo que a gente liga na terra é ligado no céu. Tudo aquilo que a gente desliga na terra é desligado no céu. E toda vez que nós concordamos com algo aqui, trabalhamos em conjunto em direção a um objetivo, isso ressoa muito alto na espiritualidade. É uma mensagem que chega até Deus e volta para nós, né? E aí a célebre frase que muitos de nós falamos, né? Sempre que dois ou mais de nós estejamos juntos em nome de Jesus, Ele estará no meio de nós. E a prática do Evangelho no Lar
o culto do Evangelho no Lar, particularmente, me ressoa como algo bem relevante para isso. Uma vez que a família pode estar em volta, né, dos ensinamentos de Jesus, conversando sobre isso, em prece, em estado de prece, isso ressoa muito alto e com certeza traz a presença de Jesus para a nossa casa. Só por isso já eu poderia acabar aqui e todo mundo e fazer o que precisa fazer hoje, né? Porque isso resume tudo. Mas para aqueles mais céticos, né, já nos dizia Emmanuel que a Terra é o orbe, né, o vale da lágrima e da sombra. Nós somos um planeta de provas e expiações, né? Então, toda tentativa que a gente faz de mudar a nossa realidade, principalmente as nossas realidades kármicas, e toda vez que a gente tenta entrar no caminho, ou seguir no caminho, né, da autoiluminação, obviamente que a gente encontra resistência. E essa resistência tem a ver com manter o estado das coisas, né, para que o planeta não evolua, a quem isso possa interessar. Então, a nossa invigilância nesse momento, principalmente no início, mas pode ser a qualquer parte do caminho, é que obviamente nos faz sucumbir às tentações que aparecem. E a advertência de Jesus, vigiai e orai, né, no início soa muito como vamos fazer essa prática em casa para nos proteger, para blindar a nossa casa, impedir que os obsessores entrem, ou impedir que as energias ruins permaneçam, etc. Sim, isso também faz parte do processo, mas o vigiar e orar ele é muito mais completo do que isso, porque também Jesus fala que para que não cairmos em tentação, porque o nosso espírito está preparado, mas a carne é fraca. E essa frase, como todas as outras, né, do Evangelho, ela pode ser lida em várias camadas. E eu queria falar exatamente da questão da carne é fraca. Estamos aqui falando, obviamente, do nosso ego inferior, do corpo físico, o corpo astral e o corpo mental inferior, que são encarnatórios ou kármicos. Então tem a ver com as nossas questões kármicas no planeta. E é fraco por quê? Né? Porque nós recorrentemente, encarnação após encarnação, muitas vezes cometemos os mesmos erros, caímos nas mesmas armadilhas, trazemos os mesmos sentimentos, emoções e dificuldades que nos colocaram em dificuldades anteriormente e que acabaram por criar relações kármicas com aqueles que eventualmente fazem parte nesse momento até mesmo da nossa família. E, portanto, a leitura do Evangelho no lar, nesse momento, em família, também é um desenlace kármico para que a gente possa ir resolvendo questões que existam. Muitas famílias vivem em animosidade, pais com filhos, irmãos com irmãos, vivem em dificuldades, e muitas vezes são dificuldades kármicas, são relações do passado que afloram na família para que essa nova possibilidade permita que algumas questões sejam resolvidas. O culto no Evangelho no Lar começa a espargir em todos a mensagem do Cristo com uma outra visão, uma visão tocada pela espiritualidade e que acaba por permitir que todos comecem a melhorar a sua psicosfera, o seu estado mental, brigas vão se resolvendo, climões vão se acalmando, né? E eventualmente há mais fluidez na condução familiar. E a carne é fraca também porque nós permitimos a influenciação da espiritualidade
às vezes de uma forma danosa. E essa influenciação, muitas vezes, nem é só dos desencarnados, é dos desencarnados com quem convivemos. Os encarnados com quem convivemos, muitas vezes, nos colocam no mau caminho, nos influenciam para fazer aquilo que a gente não deveria fazer. Né? E a carne é fraca porque, obviamente, o nosso corpo astral, o nosso corpo mental inferior, eles têm uma visão planetária do universo. O nosso espírito tem uma visão cósmica do universo. Mas ele está encapsulado nessa estrutura kármica, que é o nosso corpo físico, o nosso corpo astral, o nosso corpo mental inferior. Mas como também diz Emmanuel, né, toda reforma tem que vir do interior, da iluminação do coração para a cristianização dos lares, para aí sim o aperfeiçoamento da humanidade. Então percebam que a mudança não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. É individual, é pessoal, é intransferível. Cada um de nós precisa iluminar o seu coração. Então, a iluminação do coração leva ao aperfeiçoamento da humanidade, que nada mais é do que um conjunto de corações. Então, a gente está falando da famosa reforma íntima, que é tão dita, né, também na casa espírita, mas eu particularmente acho muito vago essa coisa de reforma íntima. A gente tem que dar nome aos bois. E a mensagem de hoje é muito propícia para isso, a mensagem do dia. E veja, eu nem tinha visto essa mensagem, né, antes de chegar aqui, como vocês. Então, a gente precisa se reconhecer no que temos de bom e no que precisamos melhorar. A gente precisa ter autocrítica, mas a gente também precisa deixar aflorar aquilo que temos de melhor, de dentro para fora. E isso resume-se de forma muito bucólica até nessa parábola do milho premiado. Eu escutei isso a primeira vez no colégio das minhas filhas. Fui lá para um evento desses de escola, né, e uma das professoras falou dessa parábola e eu fiz questão de anotar porque eu achei muito relevante. Se vocês já ouviram, seja aqui, sejam quem está nos ouvindo pela internet, me desculpa, mas eu vou repetir. E exatamente conta a história de um fazendeiro que plantava milho e que todos os anos no concurso, né, do melhor milho da região, ele sempre ganhava o primeiro prêmio. O milho dele sempre era o melhor, sempre era o mais saboroso, as espigas eram lindas, enormes. E ele, ano após ano, ganhava esse prêmio. E um belo dia chegou um repórter na cidade, porque ele ficou tão famoso, né, que chegou um repórter lá de um programa rural e foi entrevistá-lo. E reparou que no final do evento, quando ele já tinha recebido o prêmio, ele reunia todos os outros fazendeiros, debulhava os milhos premiados e entregava as sementes premiadas para os outros fazendeiros. O repórter achou aquilo muito estranho e a primeira coisa que perguntou a ele foi: por que você faz isso? Se você está concorrendo com eles todo ano pelo melhor milho, aí você pega a melhor semente daquele ano e dá para eles, no ano que vem eles vão competir com você de forma mais dura. Vai ficar mais difícil para você ganhar o concurso. O fazendeiro olhou, pensou, aquela coisa de interior, né? Falou assim: isso é uma forma de enxergar. Mas você não pode se esquecer de que o milho é uma planta que depende da polinização de outros milhos para se reproduzir. É uma polinização cruzada. Isso quer dizer que as fazendas que estão à minha volta e que plantam milho vão polinizar a minha fazenda. Então, se eles tiverem um milho de má qualidade, vai ficar muito mais difícil para eu plantar um milho de qualidade.
Se eles tiverem um milho de qualidade, vai ficar mais fácil para eu ter um milho de qualidade. E no fundo, nós também fazemos uma polinização cruzada com os nossos irmãos. Nós influenciamos quem está à nossa volta. E o planeta só vai melhorar se todos nós plantarmos um milho de qualidade. O planeta só vai seguir na sua rota para a regeneração se nós estivermos plantando milhos de qualidade. É aquela diferença entre ser termômetro, né, ou termostato. Né? Um mede a temperatura, o outro causa a temperatura, né? Esfria a temperatura. Então, a gente precisa passar a influenciar os outros a partir daquilo que a gente tem de melhor. E os benefícios da prática do Evangelho no lar são exatamente nessa esfera. O primeiro e o principal é a asepsia fluídica do ambiente, a asepsia fluídica de nós mesmos, né? A asepsia fluídica dos nossos pensamentos e sentimentos, o que acaba por melhorar e trazer uma psicosfera positiva para o ambiente do lar. E obviamente que essa psicosfera positiva começa a causar uma elevação moral, né, pela evangelização dos presentes, e isso acaba por trazer entidades elevadas que vêm ali naquela família, naquele núcleo, naquelas pessoas, uma disciplina e uma intenção positiva em se auto-melhorarem. E passam a frequentar essas reuniões para nos ajudar, para nos intuir e, eventualmente, até para nos proteger. E, obviamente, que depois de um tempo, a gente melhora e essa espiritualidade começa também a trazer aqueles encarnados e, eventualmente, desencarnados que precisam ouvir essa mensagem. Isso tudo gera um círculo virtuoso, né? E me permitam ler, porque mesmo sendo um estudo leve e não doutrinário do Evangelho, o culto no lar é muito eficaz, porque cria na tela mental de encarnados e desencarnados o exemplo dos ensinamentos de Jesus e os transporta da tela mental ao corpo espiritual, que se retroalimenta e devolve reflexões sadias à mente, num ciclo virtuoso, com uma verdadeira asepsia fluídica, que acaba por criar uma estrutura moral e espiritual fortalecida, mais apta a lidar com os desafios do dia a dia, além dos obstáculos da longa caminhada em direção a Deus. Veja bem, não está dito aqui que os problemas vão ser resolvidos, simplesmente porque a gente fez uma prática, ou porque a gente sentou para rezar. As nossas percepções do que realmente são problemas é que mudam. As nossas formas de encarar é que mudam. A influenciação da espiritualidade nos dá novas ideias e novos caminhos para seguir nesse terreno tortuoso que é a encarnação no planeta de provas e expiações. Não é? Então, por isso esse ciclo virtuoso vai levando com que o nosso espírito comece também a se conectar mais com o nosso ego inferior. E essa pressão do nosso Cristo interior acaba por aflorar na nossa própria iluminação. E daí a iluminação do coração que nos fala Emmanuel. Nada mais é do que isso, não é? E muitas pessoas têm uma dificuldade extrema de começar essa prática. Eu tive essa dificuldade, passei meses inventando desculpas para mim mesmo, justificativas várias, até que eu comecei a levar bronca nas salas de tratamento. Na época eu fazia um tratamento de desobsessão, e uma vez uma entidade me parou e falou assim: por que você não está lendo aquilo que mandaram você ler? Eu tomei um susto, foi igual
um choque, foi bem aqui no meu plexo cardíaco. Eu tomei um susto, eu gaguejei e disse, não, por isso, por aquilo, comecei a falar. Ele disse, olha, não adianta você vir aqui, a gente orienta você a fazer uma coisa, você vai para casa e volta a fazer tudo de novo errado. Você está perdendo o seu tempo e o nosso tempo. Olha só que interessante. A partir daquele dia eu comecei. E lá se vão quase 10 anos. E minha vida nunca mais foi a mesma. Mas uma das dificuldades que eu tinha, que pode ser de algumas pessoas, é como fazer. Porque às vezes a dificuldade está no começar, né? A gente começa a criar dificuldades. E, obviamente, o preparo é muito importante. Na verdade, nas práticas espíritas, de uma forma geral, o preparo às vezes é mais importante do que a prática em si. E esse preparo, obviamente, é você ter um dia certo e uma hora certa para fazer isso. Você tem que escolher um dia na semana, né, pelo menos, e uma hora sempre naquele dia, naquela hora. Por que isso? Para que todos possam se planejar. Para que todos possam colocar nas suas agendas, no seu calendário familiar, que naquele dia, naquela hora, há um compromisso familiar. E toda a nossa vida vai ser colocada em torno daquele compromisso. Esse compromisso acaba também sendo assumido pela espiritualidade, porque eles percebem ali uma disciplina, um grupo familiar que está no mesmo dia, no mesmo horário, reunido em direção àquilo, então eles também conseguem se planejar e vir atender. As reuniões aqui não acontecem aleatoriamente, tem dia, tem hora para começar e hora para acabar, e dia certo na semana, objetivo, compromisso. As pessoas que estão conduzindo os trabalhos numa casa espírita estão lá a hora certa, vocês estão aqui no horário certo, todos nós chegamos aqui, né, num domingo de manhã cedo, sabendo o que ia acontecer. Isso facilita, já coloca propiciamente o ambiente para aquilo. Também botamos uma água para ser fluidificada, pode ser um copo, pode ser uma garrafa, o que for necessário para aquelas pessoas. Não precisa de grandes preparos, não precisa toalha branca, não precisa flores. Se você quiser, fica à vontade, mas não precisa nenhum ritual grande. Uma música suave, talvez uma música clássica, desligar telefones é importante, para não ficar dando plim-plim e chamando a nossa atenção. Se for um telefone fixo, tira do gancho, né? Se chegar alguém na sua casa inesperadamente, convide para participar, mas não interrompa a prática. Explica o que vai acontecer e convida para participar. Se a pessoa não quiser participar, peça para ela esperar 20 minutos, 30 minutos, vocês conduzem a prática e depois atende a quem for. E aí, a reunião propriamente dita, né? A gente faz uma prece de abertura. Essa prece pode ser uma prece como o Pai Nosso, Ave Maria, pode ser uma prece que você esteja intuindo, que esteja no teu coração, pode ser uma prece dita no momento, não importa. O mais importante é a conexão, é o sentimento de prece. Você pode ler um tema evangélico, pode abrir um salmo e ler um versículo, pode usar alguns livros, como aquele livro do Dr. De Luca, por exemplo, né? De mensagens diárias, do Pastorino, enfim, algo que dê um tema, que dê um norte. Ou você pode direto entrar no Evangelho segundo o Espiritismo, abrir aleatoriamente e ler aquilo que foi aberto. Algumas pessoas gostam de fazer em sequência, não há problema, você pode fazer em sequência, eu acho que até da primeira vez, até bom, porque você começa a ter conhecimento do livro, e depois pode ser aleatoriamente e vice-versa, isso não é também crítico. E aí vem uma parte muito importante, que é a conversa, a discussão positiva sobre o que foi lido.
Porque essa discussão, na verdade, é que traz a reflexão interna sobre a mensagem que foi trazida. E essa reflexão é que acaba por ressoar em cada um. Às vezes o tema vai calar fundo, às vezes vai calar fundo em outra pessoa, às vezes em ninguém daquela mesa, mas em algum desencarnado que foi trazido para a reunião. Isso também não é importante. Ah, dessa vez eu li e não me disse nada. Tudo bem, não tem problema. Mais importante é a disciplina e a reflexão e a conexão. Depois de mais uma prece de agradecimento, pode-se aí nesse momento pedir por aqueles que estão em necessidade, né? Pessoas que estejam em dificuldades de doenças espirituais, né? Rezar por aqueles parentes queridos que se foram, lembrar deles, sem chamá-los, apenas passar a nossa saudade, a nossa mensagem de que está tudo bem, mesmo sem a presença deles. Toma-se água fluidificada e acabou a reunião. Tudo isso dura mais ou menos 30 minutos. Pode durar 40, 45, não se deve passar de 1 hora. Se passar de 1 hora, tem alguma coisa errada. Já está prolixo demais, ritualístico demais. E acaba sendo motivo para as coisas serem interrompidas, né? Então, são 6 etapas bem definidas: o compromisso, o aquietamento, o relaxamento, a conexão, a evangelização e o agradecimento, a gratidão, o espírito de gratidão por aqueles que vieram nos auxiliar, por Deus que estava presente, por Jesus que veio ao nosso lar. Abrimos a porta do nosso lar a Jesus, quando fazemos essa prática abençoada. E a repetição, semana após semana, causa verdadeiros milagres. Alguns especialistas, né, sobre comportamento falam que sempre que a gente precisa mudar um comportamento, né, obviamente tem 2 eixos aí: a dificuldade em mudar esse comportamento e quanto tempo leva para ele mudar. Então, a primeira coisa que precisa acontecer para alguém mudar um comportamento é entender que precisa mudar. É você perceber que aquele comportamento precisa mudar. Porque ele te atrapalha, porque ele faz mal, porque, enfim, ele te causa algum tipo de dificuldade. Ou porque a mudança desse comportamento vai te fazer ter mais algum ganho ou alguma facilidade na sua vida. Mas essa percepção é muito importante, porque enquanto você não entende que tem um problema, você não pensa em mudá-lo, concorda? Eu vou usar aqui um exemplo, que é o exemplo do fumante, por exemplo. Me perdoem os fumantes, nada contra, mas assim, se eu não percebo que aquilo me faz mal, para que eu vou parar de fumar? Eu gosto de fumar, me sinto bem fumando, ninguém tem nada com isso, né? Não incomodo ninguém se estou fumando na minha casa, por exemplo. Então, por que eu vou parar de fumar? Mas no momento em que eu vou ao médico, começo a sentir uma dor no pulmão, começo a ter tosse, começo a sentir alguma coisa que o cigarro me causa e que me atrapalha, eu começo a pensar em procurar ajuda para parar de fumar. Mas isso é só o primeiro passo. O segundo passo é a sensibilização. Só achar que eu preciso mudar não vai fazer nada. Eu preciso ir quebrando aquele hábito, porque é um hábito. Um comportamento é um hábito arraigado, internalizado, não é? E a gente leva mais ou menos 17 segundos para plasmar uma forma de pensamento. E leva de 60 a 90 dias para implantar um novo hábito. Olha que coisa difícil, né? E o nosso cérebro é interessante, né? O nosso cérebro consciente, ele é uma calculadora daquelas de pilha antiguinha, 40 bits por segundo. E o nosso subconsciente é um supercomputador de 40 megabytes por segundo. O nosso subconsciente controla o nosso corpo, o nosso cérebro, nossas atitudes em praticamente 100% do tempo. Em algumas pessoas chega a 99% do tempo. A gente passa 1 a 5% do dia realmente conscientes. Isso é uma coisa evolutiva do cérebro, né? O cérebro consome muita energia, pensar consome muita energia, então, obviamente,
há uma economia no momento em que a gente automatiza algumas coisas. Só que isso torna muito difícil mudar um hábito. Por isso que a gente precisa se sensibilizar. E como é que a gente se sensibiliza? Fazendo uma prática do Evangelho no lar, por exemplo. Lendo literaturas edificantes. Estudando a palavra de Jesus de uma forma, não apenas aquela coisa que chega a nós através de um pastor, ou de um padre, ou numa casa espírita, mas a nossa internalização com aquela mensagem, a nossa percepção daquela mensagem, a nossa reflexão sobre aquele tema. E aí, depois de um tempo, com alguma dificuldade, a gente muda o comportamento individualmente. E uma vez que esse comportamento muda, ele é internalizado e a gente segue adiante para o próximo comportamento. É assim que a gente faz uma reforma íntima. E, obviamente, essa gota pingando no mesmo lugar, ela começa a criar ondulações que acabam por influenciar quem está à nossa volta. Nossos familiares, nossos amigos, começam a perceber, nossa, ele está diferente, ele está mais calmo, está menos briguento, está menos zangado, está lidando melhor com as dificuldades, está atritando menos. O que ele está fazendo? E, obviamente, aí nesse momento você começa o próximo. Lembra lá? Cristianização do lar e da humanidade. A gente começa a fazer uma mudança grupal. A gente começa a ser um vetor de mudança do nosso grupo. E se cada um de nós, em nossas casas, fizer isso, obviamente que o planeta vai se tornar um outro tipo de planeta. Então, cada um de nós pode trabalhar a caridade dentro da sua casa. Não precisa ir na rua, não precisa fazer nada além de se conectar, de legitimamente tentar modificar o que temos por dentro e passar essa mensagem. Emmanuel já nos diz, né, que os desencarnados são trazidos ao nosso lar nas nossas reuniões de evangelização, porque eles estão muito próximos ainda da crosta e eles conseguem nos ouvir. E eles conseguem ver o nosso exemplo. E através do nosso exemplo, das nossas interpretações, eles também começam a se influenciar. E isso sim é um trabalho de caridade. E é uma caridade das melhores que tem, porque ela é desinteressada, ela é constante e ela conta com a presença de Jesus em nossa casa. Se alguém quiser ter uma noção do que isso repercute na vida de uma família, o livro Os Mensageiros, de André Luiz, com psicografia de Chico Xavier, no capítulo Oficina de Nosso Lar, descreve exatamente uma família que durante muitos anos realiza um culto no lar. É uma mãe já viúva com 3 filhos, e o fato dessa reunião ser mantida desde a época em que o marido ainda era vivo, ao longo dos anos, fez com que a casa dela se tornasse um posto avançado de nosso lar, aonde eles vêm se reabastecer quando estão em missão na terra, aonde desencarnados são levados, né, para a doutrinação, para encaminhamento ou tratamento. É um local protegido. André Luiz fica impressionado porque eles não conseguem entrar antes de serem convidados, nem eles que são bonzinhos conseguem entrar antes de serem convidados. O ambiente é todo protegido, energeticamente protegido, não é? E essa casa, ela iluminava literalmente o bairro com as mesmas luzes e vibrações de nosso lar. Por isso, uma oficina de nosso lar, um posto avançado na crosta. Muita gente fala assim, quando eu morrer eu quero ir para nosso lar. Você pode ir para nosso lar hoje. Saiu daqui, implanta uma reunião do Evangelho em casa, não é? Logo, logo, nosso lar será a sua casa. Literalmente, sem trocadilho, né? O seu lar será nosso lar. Ou uma outra cidade espírita, um outro posto avançado, isso é desimportante. O mais importante é que a espiritualidade maior estará à sua volta.
E aí uma advertência, né? Porque a oposição surgirá. Lembra lá, como disse Emmanuel, o vale da sombra e da lágrima, todo movimento em direção à luz será combatido. Então, no início, já vou dizer a vocês o que vai acontecer. Mau humor, cansaços inesperados, brigas vão surgir minutos antes da leitura, atrasos, engarrafamentos, enfim, brigas no trânsito, de tudo vai acontecer no início. Não desanimem, não usem isso como desculpa para não fazer, não deixem de fazer. Se precisar atrasar um pouco, porque precisa tomar um banho, é melhor ir lá dentro, tomar um banho, relaxar, se acalmar de novo e começar a reunião. Mas não interrompam, né? Veio uma viagem, de repente, o chefe me chamou e disse que eu tenho que viajar. Faça no hotel. Leva o livro, faz no hotel. Enquanto a família está em casa, você está no hotel, você se conecta e faz. Não há desculpa. Fiz muito evangelho no lar em hotel. Fiz até em aeroporto. E, obviamente, que essa oposição, ela não tem a ver necessariamente com a sua casa ou com a sua pessoa, mas ela tem a ver com a não deixar o planeta caminhar. No último caso é isso, né? É uma oposição, como eu disse, à evolução do planeta. Mas a espiritualidade está conosco. O nosso grupo familiar espiritual está à nossa volta. Muitas vezes eles estão esperando apenas que nós façamos o primeiro movimento. Nós não encarnamos sozinhos. Essa é uma tarefa muito difícil. A espiritualidade sabe os obstáculos que vamos passar. Então, o nosso grupo espiritual familiar, nossos guias, nossos anjos da guarda, vários nomes, eles vêm conosco para essa missão. Mas quando a nossa psicosfera está pesada, quando a nossa energia está baixa, quando a nossa conexão, né, está para o negativo, em vez de estar positivo, obviamente que eles têm dificuldade de chegar até nós. Quando a gente começa essa prática, eles se aproximam. Agora vai. Agora eu consigo intuir essa pessoa de uma forma melhor. Eu consigo orientar melhor. Mas para isso, e do ponto de vista da reunião, é isso. Beleza? Não há mais nada além disso. Mas eu queria aproveitar esses últimos minutos para falar do estado de prece. Porque, obviamente, essa reunião, ela precisa surgir de dentro de nós. Ela não adianta você fazer essa reunião porque alguém mandou fazer. Melhor, até adianta, melhor do que não fazer, sempre, né? Mas não é a mesma coisa. Se você não estiver presente, lembra lá do estar presente, do estar consciente. Para mudança de comportamento, a gente precisa usar a nossa consciência. A gente precisa querer mudar. E por isso a gente tem que estar em estado de prece, em estado de conexão. Todos nós rezamos. Quando eu digo todos nós, não estou falando todos nós da casa de Frei Luís, ou todos nós espíritas, ou todos nós cristãos, ou todos nós católicos, etc. Todos os povos da terra rezam. Os índios rezam, os aborígenes rezam, os orientais rezam, os muçulmanos rezam. Todos nós rezamos e tentamos nos conectar com algo maior. Isso é algo humano. Desde os egípcios, desde muito antes dos egípcios, já se sabia da glândula pineal, né, o olho de Horus e tal, e essa conexão, essa verticalização é importante. Então, existem vários tipos de prece, né? Não pretendo aqui esgotar o tema, não é o objetivo da palestra, né? Então, tem aquela prece coloquial,
Tem uma prece peticionária, aquela mais ritualística, meditativa, né? Os monges budistas, por exemplo, meditam em prece. As freiras, aquelas freiras reclusas, né? Tem inclusive estudos que mostram que o cérebro dos monges budistas em meditação e das freiras reclusas, carmelitas reclusas, se iluminam no mesmo lugar, mostrando que a conexão é equivalente. E pode ser baseada em sentimentos. Eu diria que essa é muito forte. É aquela que vem realmente de dentro. Na verdade, o mais importante é que a gente entenda que a prece é de dentro para fora, não é de fora para dentro, né? A gente pede muita coisa, a gente pede para as coisas mudarem, mas dificilmente a gente pede para a gente mudar. Reflitam. A gente quer que o salário melhore ou volte a existir um salário, a gente quer se curar de algo, a gente quer que o casamento não acabe ou que o casamento chegue, enfim. A gente pede. Mas a gente não pede para mudar. A gente não pede para entender melhor o outro, para entender melhor a situação, para entender melhor por que eu estou naquela situação que me desagrada tanto. O capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, é pedir e obtereis. Eu sugiro a todos que tiverem o livro em casa, se quiserem ler, isso está bem detalhado lá, a questão da prece, do ponto de vista nosso como espíritas. Mas o que Deus lhe considerar se pedir com confiança é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe considerar são os meios de se livrar das dificuldades com a ajuda da ideia que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos. Lembra? Os bons espíritos se aproximam e começam a nos intuir em nome de Deus. E para nós resta o quê? Levantar da cadeira e operar no mundo físico. Eles não operam no mundo físico. Quem opera no mundo físico somos nós. Então, resta-nos o quê? A ação. Ficar sentado reclamando, chorando, pedindo e continuar sentado e não fazer nada a respeito, não resolve o problema. Infelizmente. Problemas se resolvem com ação, com atitude correta, com atitude mental correta, diria eu, né, antes de tudo. Buscando as causas, principalmente as causas internas. E, obviamente, o poder da prece está no pensamento e no sentimento, na conexão, mas aqui está dito claramente também lá no capítulo 27, que quanto mais pessoas focadas no mesmo objetivo em prece, mais longe essa prece vai. Existem vários estudos e exemplos que mostram como nós conseguimos mudar até a psicosfera do planeta, até o campo eletromagnético do planeta, quando um número suficiente de pessoas se juntam em meditação, por exemplo. Existem vários estudos científicos mostrando isso. E aí, advertências de Jesus. A reza não está aqui, a reza está aqui. A prece não está na boca, ela está no coração. Lembra lá? Iluminação do coração. Não é iluminação da boca, nem iluminação da cabeça. É iluminação do coração. E a prece, quanto mais interna ela for, melhor. É o secreto. Você pode estar no aeroporto lotado de gente. Se você se internalizar, pode estar no estádio de futebol. Se você se internalizar, fechar os olhos e orar, Deus vai ouvir.
E, obviamente, não adianta fazer isso, mas não fazer o básico. Qual é o básico? Pai Nosso, né? Se você ler o Pai Nosso e o que vem depois no Evangelho de Mateus, ele fala de perdão várias vezes. Antes de rezar, antes de pedir algo para si, vamos nos conciliar com o nosso próximo. Literalmente ele diz assim: deixa a oferenda lá no altar e vai se conciliar com o seu inimigo. Depois você volta. E obviamente que não adianta fazer isso sem fé, né? E o que é a fé? A fé pode ser descrita de várias formas, mas a fé é muito pessoal. É um sentimento de gratidão anterior. É um sentimento tão forte de que aquilo que você quer se conectar, que você quer alcançar, já foi dado a você. Por quê? Porque você é filho do Pai. Você está aqui, como todos nós estamos, em nome do Pai. Um pedaço de Deus está dentro de você. Essa centelha divina, como nos disse Kardec, a alma, o espírito encarnado dentro de você é parte do todo. E como filho de Deus, nós somos herdeiros das cornucópias de bênçãos do universo. Nós temos direito a tudo o que há de bom no universo. Muitas vezes a gente não acredita nisso. Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, mandarás que aquele monte saia para cá e ele te obedecerá. Tudo que faço, tereis condição de fazer. Vocês só não acreditam nisso. Vós sois deuses. A palavra de Jesus ressoa de fé e de esperança. E nós estamos conectados física, psicológica e energeticamente com esse ser vivo gigantesco chamado planeta Terra. Nós estamos conectados com cada folha, com cada formiga, com cada gota de água no oceano. Nós somos feitos da mesma matéria que o animal mais inferior desse planeta é feito. O átomo tem consciência, nós temos consciência e o planeta tem uma consciência. A gente pode não entender como é que essa consciência funciona, mas ela está lá. E cada vez que nós agredimos o planeta, nós agredimos a nós mesmos. E isso também contribui para a psicosfera do planeta ser pior ou melhor. O nosso campo eletromagnético, o coração-cérebro, ressoa na mesma frequência do campo eletromagnético do planeta e com o mesmo formato. Eu acho que isso já diz muita coisa. Por fim, a literatura, né, de apoio, obviamente o Evangelho segundo o Espiritismo, é o livro recomendado para essa prática. Se não tiver, você pode usar o Novo Testamento sem problema nenhum. Existem alguns livros de orientação, eu listei alguns apenas. Aquele primeiro lá de cima é da casa, do lá de Frei Luís, é um manual, é pequeno, de bolso, tem orientações, como fazer. O segundo ali é um livro de Meimei, com a psicografia de Chico, sobre o Evangelho em Casa. Na verdade, é um estudo de caso. Ele descreve, acho que, 7 reuniões de uma família. Muito bonito.
também recomendo, e por aí vai. Os da direita do Evangelho são Vinhas de Luz, Água Viva e Pão Nosso, de Emmanuel. São reflexões evangélicas e que podem, num segundo momento, né, inclusive, servir de alternância com o Evangelho segundo o Espiritismo, para ilustrar a reunião ou para aprofundar o estudo, por que não? São belíssimos e qualquer um deles vai enriquecer a sua prática. Outros livros de apoio, né, para quem quiser. E, por fim, eu acho que a gente pode falar dessa frase. Essa frase é real, é de Gandhi, Mahatma Gandhi, todo mundo sabe quem é. E ele disse que se perdessem todos os livros sagrados do mundo e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. E não foi só ele, não. Paramahansa Yogananda escreveu vários livros sobre a vida de Jesus, inclusive a segunda vida do Cristo. A segunda vinda do Cristo é crística, é interna, inclusive. Swami Vivekananda, também um iluminado hindu, disse literalmente que se ele tivesse nascido na Palestina nos tempos de Jesus, ele não lavaria os pés de Jesus com lágrimas, mas com o sangue do próprio coração. Isso quer dizer o quê? É que essa mensagem, particularmente o Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, sugiro 5, 6 e 7, em sequência. Ali está tudo, está o Pai Nosso, está grande parte do que está no Evangelho segundo o Espiritismo, nesses 3 capítulos. Porque isso é um Evangelho universal, reconhecido por todos que estão em conexão com a espiritualidade maior. E quem quiser estudar melhor o Evangelho, o Sermão da Montanha, nós temos ali o livro do Huberto Roden, que tem uma pegada um pouco mais oculta, e o segundo ali é do Caligares, do Rodolfo Caligares, mais doutrinário, né? Mas os dois são explicados. E por fim, o Evangelho de Mateus, explicado por Emmanuel, para quem quiser realmente aprofundar o estudo desse que, para mim, particularmente, é o Evangelho que mais me toca. Por fim, as traduções do Novo Testamento. Procurem sempre traduções mais modernas, mais perto da fonte. Nós temos ali a tradução do Haroldo Dutra Dias no meio, reconhecida pela FEB. A outra é do Fernando Lourenço, é um pesquisador português, ele traduziu do grego antigo. E aqui na casa nós temos também o Novo Testamento e Salmos, todo explicado, todo detalhado e feito com bastante carinho para todos. Bom, é isso, eu agradeço, desculpem, eu me estendi um pouco mais, mas espero que possa ajudar vocês a iluminar a prática do Evangelho nos seus lares a partir de agora. Um abraço.